ministrando nessa noite. Sabemos que para nós é uma responsabilidade muito grande, mas eu creio que o Senhor vai falar com alguém através dessa palavra. Josué capítulo 6, a partir do verso 22. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com todo o que tiver, com tudo quanto tiver, como eu tenho jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram por fora do arraial de Israel. Porém a cidade tomou tudo quanto havia nela, queimaram a fogo, tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal e os vasos de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe, a família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Só nesse versículo não posso. Glória a Deus, aleluia, Louvando ao Senhor por esse dia, louvando ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nessa noite, que Deus possa estar assim falando de cada coração. Estamos aqui diante de uma passagem, uma história de uma mulher com o nome Raabe. Uma mulher, a história dela não é uma história muito boa, mas o nosso Deus, aquele que transforma a história, aquele que muda a vida, que faz milagres, fez um milagre nas vidas dessa mulher. Eu quero estar, o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Eu creio que pode ter alguém semelhante à história dessa mulher. Quem sabe, às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que para nós já não tem mais uma solução, já não tem mais uma esperança, mas Deus é aquele que faz o impossível. Deus é aquele que chama aquele que já está abatido, aquele que sabe está rejeitado pela humanidade e faz-nos aceitar diante do Espírito, assim diz a palavra do Senhor. Então estamos diante de uma história de uma mulher que era prostituta, uma mulher que tinha uma história sofrida, uma história de vida sofrida e humilhante. Porque a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel sai do Egito, o Senhor leva o povo em direção à terra de Canaã. E sabemos que até que o Senhor, aquele povo chegar a tomar posse dessa terra, o Senhor agiu, fez prodígio, maravilha através daquele povo, fez milagre através daquele povo. Então a fama daquela nação, a fama daquele Deus, daquela nação, se espalhou sobre a face da terra. E eu imagino que diante daquela situação que Raabe se encontrava, eu creio que ela ouviu falar de um Deus que transforma vidas, de um Deus que faz milagres, de um Deus que teria abrido o mar vermelho para o seu povo passar, um Deus que fez grandes milagres, agindo ali, abençoando o seu povo. Eu creio que no seu coração, mesmo que ainda distante, mas eu creio que no seu coração surgiu uma esperança. Surgiu uma esperança de uma vida melhor. Se ela tivesse a oportunidade de ter encontro com Cristo, se ela tivesse a oportunidade de ter encontro com Deus verdadeiro, com Deus de Israel, aquele Deus que transforma, aquele Deus que abençoa, aquele Deus que perdoa o pecado, aquele Deus que faz mudança na vida do homem e da mulher. Então eu creio que naquele coração daquela mulher nasceu essa esperança, mas para ela estava difícil a situação. Para ela as coisas não davam como ali os seus sonhos, não estavam tão palpáveis, os seus sonhos não estavam tão próximos de ser realidade. Porque a história que aquele povo tinha de Israel, que por onde ele passava, aquela nação pagã, o Senhor ordenava que destruía todas as nações. Então eu imagino que para Raabe, mesmo no seu coração tendo essa esperança, mas também havia dúvida no seu coração, porque ela fazia parte da nação que era inimigo do povo de Deus, que era inimigo da nação de Israel. Então, quando o Senhor leva aquele povo até o perto do Rio Jordão, quando aquele povo acampa ao lado do Rio Jordão, e o Senhor então levanta Josué, como líder após a morte de Moisés, o Senhor levanta Josué como líder e ordena a Josué para que ele escolha 2 homens, para que vai até Jericó e vai espiar aquela terra, para que possa traçar um plano estratégico para derrotar aquela nação, para destruir aquela cidade. Então aqui vai entrar na história dessa mulher, porque aqueles 2 homens, quando entram na cidade de Jericó, o Senhor
guia aqueles homens até a casa de Raabe. Isso não é coincidência, isso não foi por acaso, mas foi porque ela já tinha um sonho. E Deus, então, Ele faz se cumprir o sonho que nós temos no nosso coração. Amém. Quem sabe se você está aqui nessa noite, Deus está no seu coração. Mas quem sabe o seu sonho está distante. Quem sabe você olha para as circunstâncias da vida e às vezes não vê a oportunidade disso acontecer, não vê a possibilidade disso acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que faz aquilo que nós precisamos se tornar possível. Então, só basta nós então confiar no Senhor. Quem sabe qual é a sua promessa que você tem recebido do Senhor? E quem sabe com o passar do tempo você já não tem mais acreditado nessa promessa. Qual é a palavra que o Senhor tem deixado, liberado ao seu respeito? Mas quem sabe com o passar do tempo, as dificuldades da vida, você já não tem mais crido nessa palavra. Mas nessa noite eu estou aqui, você está aqui também nessa noite. Deus me usa para te falar. A palavra, a promessa que Ele fez, ainda está de pé. Então, o que o Senhor fez na vida dessa mulher, porque outrora, uma mulher desprezada da humanidade, porque ela é uma prostituta. Se hoje tem preconceito, imagina mais ela é. Se hoje aquelas pessoas que se prostituem, aquelas pessoas que se drogam, quem sabe a humanidade já não dá nenhum valor para ela. Agora vamos voltar um tempo voltar um pouco na história dessa mulher, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos pensar como que era a situação daquela mulher, como era a rejeição que aquela mulher sofria, como a humilhação que ela passava na sua vida. Mas Deus tinha um propósito na vida dela. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, se eu não me engano, 139, que a nossa história já foi escrita pelas mãos do Senhor. Todos os nossos dias foi escrito pelo Senhor. E o Senhor então tinha uma história de paz para aquela mulher. O Senhor tinha uma história de bênção, de vida, né, de vida longa para aquela mulher. E sabemos então, quando aqueles homens entram naquela cidade, o Senhor ordena, guia aqueles homens até a casa daquela mulher. Quem sabe, eu posso até imaginar, que quando aqueles homens vai entrando na sua casa, ela possa imaginar, quem sabe é mais um que vai me humilhar, quem sabe é mais um que vai querer usar o meu corpo, porque todos aqueles homens que entravam na casa de Raabe, era somente para usar o seu corpo, porque ela era prostituta. Então aqueles homens pagavam para estar ali com Raabe. Eu imagino que aquela mulher, todos aqueles, né, a fama daquela mulher, quem que é Raabe? Todos conheciam como prostituta, todos conheciam como mulher que não tinha nenhum prestígio, não tinha nenhum valor diante da sociedade. Mas para alguém ela era uma mulher, a sua alma valia muito mais do que o mundo inteiro perdido. Então, quando o Senhor ordena, né, aqueles homens vai entrar na casa daquela mulher, eu imagino que quando aqueles homens chegam na casa daquela mulher, e ela vê que eles é diferente, porque o povo de Deus traz uma esperança, né, diferente, traz uma vida diferente. Eu imagino então que aquela mulher possa começar a conversar com aqueles homens, e quando ele declara que ela é da nação de Israel, ela fala: agora chegou a vez de eu mudar de vida, chegou a vez de eu mudar essa situação que tanto tem me afligido, que tanto tem me humilhado, porque agora se nós imaginarmos, vamos dizer, mas Raabe, ela traiu sua própria nação, mas a nação de Raabe, aquele povo que fazia parte daquela mulher, ou seja, daquela família, da sua nacionalidade, todas aquelas pessoas não queriam o bem de Raabe, mas queriam somente que ela fosse humilhada, queriam somente que ela fosse ali escravizada pelo inimigo. Mas chegou um dia que Deus enviou alguém na casa dela para falar: olha, Raabe, se você realmente quiser, a sua história a partir de hoje vai ser mudada. Quantos de nós andávamos com Raabe, quantos de nós estávamos sem solução, sem esperança, mas Deus enviou seu filho amado para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar da nossa vida de pecado, para transformar nossa vida, porque outrora nós estávamos por essa mulher. A humanidade olhava para nós, não via nós nenhuma esperança, não via em mim nenhuma esperança, mas Deus lá do céu estava olhando para mim e vendo que aquele que estava no loucura, aquele que estava, quem sabe, rejeitado pela humanidade, mas alguém enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário por esse alguém que não valia nada, esse alguém que estava nas drogas, esse alguém que estava na prostituição. Mas Deus enviou seu filho para resgatar essa pessoa. Deus enviou seu filho para resgatar, salvar aquele que para a humanidade já não tem mais nenhum valor. Quem sabe se você tem entrado nessa noite deste lugar, quem sabe para a sua vida não tem nenhum sentido. Quem sabe você passa, diz que falou: a minha vida já não tem mais nenhum sentido. A minha esperança não tem mais nenhuma perspectiva de vida de dias melhores. Mas Deus, nessa noite, essa palavra vai falar para você: olha, Deus te ama de uma maneira tão grande, que Ele enviou seu filho para morrer no Calvário pelos seus pecados, para te salvar. Você é alguém no coração de Deus. Então, assim como foi com aquela mulher, quando aqueles homens entram na casa daquela mulher e falam: olha, eu faço parte da nação de Israel, o
criou os céus e a terra, o Deus que fez milagres, maravilha. E Deus vai destruir essa cidade. Eu imagino que aquela mulher está falando, chegou a minha vez, eu não vou perder a minha oportunidade. Naquele momento, eu creio que aquela mulher, ela se humilha diante daqueles homens e fala, olha, vamos fazer um conselho, vamos fazer um pacto, eu preciso de transformação, eu preciso de uma libertação, eu preciso de sair dessa vida, eu preciso de ser liberto desse pecado, dessa angústia que eu estou vivendo, porque já não suporto mais ser escravo do pecado, eu não aguento mais ser escravo do inimigo. Eu creio que aqueles homens então se compadeceram daquela mulher e falaram, olha, então vamos fazer um trato, se você não denunciar que eu vim na tua casa, se você não denunciar que nós estamos fazendo um plano estratégico para tomar essa cidade, você vai ser livre. Então, quando aqueles soldados veem que aqueles homens estão na casa daquela mulher, ela se esconde aqueles homens no telhado. Então, através dessa atitude, o Senhor sela, faz com que aqueles homens venham selar no compromisso com aquela mulher. E através então, quando aqueles homens vão embora, ela desce aqueles homens pelo telhado, ela fala, olha, vamos fazer um trato, você vai colocar no seu telhado, na sua janela, uma corda vermelha e escarlata. E quando nós viemos nessa cidade, todos aqueles soldados da nação de Israel vão estar cientes que essa casa está marcada, que essa casa não pode ser destruída. Tudo vai cair ao seu redor, mas essa casa vai permanecer de pé. Eu acho lindo essa passagem, porque assim também simboliza a nossa vida, simboliza aqui o sangue de Cristo. Porque a nossa vida foi marcada com o sangue de Cristo. Ainda que tudo está caindo, tudo que é ao nosso redor está sendo destruído, mas se nós temos a marca do Senhor, nós não vamos ser destruídos. Se nós temos a marca do sangue de Cristo na nossa vida, ainda que o mundo as campanhas se abalam, porque a Bíblia vem dizer que ainda por onde que se abalam, mas aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que confiam no Senhor serão totalmente cristianos, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Então aquela mulher faz um trato com aqueles homens, aquela mulher coloca então aquela marca na sua janela. E agora eu acho interessante que aqueles homens retornam para a sua terra, para Josué, ele fala todo aquilo que tinha acontecido, e chegou a hora então de ele conseguir conquistar aquela terra. Chegou a hora então de invadir Jericó. Mas agora o que me chama a atenção nessa passagem é quando então aquele sacerdote começa a rodear, todos nós conhecemos a história. Quando aquele sacerdote começa a rodear aquela cidade, no sétimo dia, quando ele dá a sétima volta, quando ele toca a trombeta, aquele povo grita, vamos dizer que todos os mundo caíram. Mas porém, a casa de Raab permaneceu em pé. Então, o Senhor está falando com o nosso coração hoje, olha, ainda que as coisas sejam difíceis, mas você creia no Senhor Jesus Cristo, porque ainda que tudo ao seu redor pode cair, ainda que tudo ao seu redor pode desmoronar, mas o Senhor está contigo, o Senhor está amado, já que a sua casa vai ser destruída, porque assim foi na casa de Raab, o muro de Jericó todo foi abaixo, mas a casa de Raab ela permaneceu em pé, porque Deus tinha feito uma promessa com ela, ela tinha feito uma promessa com os homens, mas diante do Senhor, diante dos homens, ela tem feito uma promessa com o Senhor. Então nessa noite, se você tem feito essa promessa com o Senhor, se as coisas ainda são difíceis para você, mas você possa crer que a sua casa não vai cair por terra, a sua casa não vai desmoronar, porque você tem amado o sangue de Cristo. Então se você, quem sabe, está se identificando com a história dessa mulher, porque aquela mulher era rejeitada, aquela mulher era humilhada, daí para ela já não tinha mais nenhuma solução, para ela não tinha nenhuma esperança, mas chegou um momento que Deus entrou com solução na vida daquela mulher. Mas quem sabe se você está aqui nessa noite, quem sabe você tem sofrido nas garras do adversário, quem sabe a sua vida tem sido de engano, de sofrimento, quem sabe você tem passado por um momento difícil, você deve te falar, Jesus Cristo, Ele morreu pelo Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, para que nós possamos ter o privilégio de ser livre para adorar o Senhor. Quem sabe se você está cansado, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, a seguir, vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados, todos que estão afadigados. Quem sabe qual é o cansaço que tem te afadigado? Qual é a canseira que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua alegria? Mas Jesus nessa noite está convidando você, entrega o seu caminho ao Senhor, coloque seus fardos diante do altar do Senhor, porque Ele tem esperança para você. Ele morreu no Calvário para nos salvar, Ele morreu aqui no Calvário para resgatar nossa alma que estava determinada à perdição. Mas quem sabe você já não tem mais tido força de perseverar no caminho do Senhor. Quem sabe você já não tem mais tido força de caminhar de acordo com a palavra do Senhor. Mas
Mas Deus nessa noite está trazendo aqui nessa noite para falar, olha, eu estou contigo, só basta você perseverar, só basta você caminhar, continuar firme, porque o Senhor vai falar na sua palavra, que aquele que perseverar firme até o fim será salvo. O Senhor nos manda ser fiel até a morte, porque nós vamos ganhar a coroa de vida eterna. Então, se você está aqui nessa noite, quem sabe está pensando em desistir, quem sabe está pensando em parar, porque as coisas não estão fáceis, quem sabe as coisas não estão dando de acordo com você deseja, mas o Senhor está falando, olha, persiga um pouco mais, resista um pouco mais, porque breve o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e você precisa estar de acordo com a palavra do Senhor para que possa morar no céu. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa noite, entrega a sua vida para Cristo, porque foi por você que ele morreu no meu Calvário, foi por mim que você ele se entregou o seu filho unigênito. Se nós olharmos para a história da humanidade, vamos ver que a Bíblia vai dizer que todos nós estávamos destruídos da glória do Senhor, todos nós estávamos separados da presença do Senhor, mas o Senhor, com seu infinito amor, com sua infinita misericórdia, a Bíblia vai dizer que ele olha para a humanidade, olha para o homem e vê que nenhum do seu coração fazia o bem, mas todos faziam o mal. Mas o Senhor então sentiu íntima compaixão de mim, de você, e enviou seu Filho amado para morrer pelo Calvário, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar das garras de Satanás, porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas nós somos justificados, a Bíblia vai dizer no versículo 24, que nós somos justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus, pelo sangue e pela graça que há em Cristo Jesus. Então, se vocês têm andado no Senhor de forma, quem sabe para você já não tem mais nenhum sentido, quem sabe para você estava com aquela mulher, está sendo humilhada pela humanidade, quem sabe o homem por olhar para você e falar, olha, para você não tem mais nenhuma solução, para você não tem mais dinheiro, você não tem mais conserto na sua vida, mas assim, eu quero te apresentar um Deus que fez milagre na vida de Raabe. Ele não só transformou a vida de Raabe, ele não só livrou a Raabe da morte, mas ele fez com que Raabe viesse a fazer parte ali da galeria dos heróis da fé. A Bíblia vai registrar o livro de Raabe no livro de Romanos, capítulo 11. Somente 3 mulheres vamos encontrar ali no livro de Romanos, na galeria da fé, no livro de Hebreus, capítulo 11. Somente o nome de Raabe, algumas, a Moabita e mais uma mulher. Vamos dizer então que Raabe fez a diferença na raça dessa terra. Então, quem sabe, se vocês entraram nessa noite com Raabe, quem sabe sem uma esperança, até uma expectativa de vida, mas Deus nessa noite está falando, olha, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma vida eterna para você, eu tenho história que passa para você, aonde o mundo vai contar ainda a sua história, só basta você ver, só basta você entregar a sua vida para Cristo, porque você não é alguém desprezível, você não é alguém que sabe que para o mundo até você possa não valer nada, para alguém você até pode realmente não valer nada, mas para Deus você vale mais do que o mundo inteiro, porque assim é a palavra do Senhor, e muito mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então nessa noite, Deus, através dessa palavra, Deus está falando conosco, você é alguém especial para Deus, você é alguém que vale muito para o Senhor. Então eu quero te convidar, entrega a sua vida para Cristo, porque Jesus Cristo morreu no Calvário pelos nossos pecados. Jesus Cristo ele desceu do céu, ele anunciou a sua glória, ele desceu o seu trono de glória para vir na terra, para nos salvar. Agora imagina aquilo que Jesus fez por nós, porque nós estávamos distantes do Senhor, nós estávamos separados, mas realmente nós não merecíamos perdão, nós não merecíamos a graça do Senhor, mas o seu amor, a Bíblia vai dizer que ele nos amou de uma maneira inexplicável e entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então você é alguém que vale muito para Deus. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário pelos seus pecados. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário pelo pecado da humanidade. Ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas angústias, todos os nossos pecados. Então, abaixa nós, então, por que nós vamos estar sofrendo se Deus já sofreu por nós? Por que então nós vamos estar carregando esse fardo pesado se Deus já carregou esse fardo para nós, por nossa vida pelo Calvário? Se Ele já tem carregado a coroa de espinho pelo nosso pecado, se Ele já tem suportado aquelas dores, aquela cruz pelo nosso pecado, se Ele já tem suportado a dor, aquele chicote pelo nosso pecado, então por que nós vamos estar sofrendo se Deus já sofreu por nós? Se Deus já pagou aquilo que nós não conseguimos pagar, que foi o seu sangue derramado no Calvário, se Deus já entregou a sua vida por nós, então por que nós vamos estar ainda sofrendo nas garras de Satanás? Por que você ainda vai estar sofrendo, aceitando Satanás te humilhar, aceitando Satanás falar que você não vale nada, aceitando que Satanás faça com que você venha se drogar, fazendo que você venha se
levando esse fardo. Se Jesus Cristo vai mais sua palavra, vinde a mim, todo mundo que está descansado, tudo que está oprimido, você que está sobrecarregado, lança o seu fardo sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, por que você vai estar persistindo, sofrendo as garras do inimigo, se você pode ser livre nessa noite? Por que você vai estar persistir, a pagar um preço, se Deus já tem pagado um preço por você? Então, nessa noite, eu quero te apresentar alguém que zela pela sua alma. Eu quero apresentar alguém que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Eu quero te apresentar nessa noite alguém que está com as mãos estendidas sobre a sua vida. E ainda que você pense que para você não tem jeito, mas tem alguém que tem memória, eu estou aqui em pé, no trono, ao lado do meu Pai que está no céu, esperando alguém reconciliar, alguém falar realmente que precisa dizer em Jesus Cristo, porque Deus não faz exceção de pessoa. Porque se nós olharmos para a palavra, como ele fala que todo aquele que seguia a mim, de maneira nenhuma nós saímos fora. Então, o Senhor não faz exceção de pessoa. Você vale muito para o Senhor Jesus Cristo. A sua alma tem valor para Cristo nessa noite. Então, se você está aqui, é porque Deus tem te chamado para você estar aqui nessa noite. Se você está respirando, é porque Deus te dá um fogo de vida para que você pudesse estar aqui nessa noite. Assim como foi com a história daquela mulher, aquela história de Raab foi mudada, porque ela decidiu aceitar a vontade do Senhor. Ela decidiu abandonar aquela prática quando ela vivia sendo escravizada. Ela decidiu falar: olha, se eu tenho oportunidade de ser livre, por que eu vou continuar em Jericó? Se eu tenho oportunidade de ir para Israel, para ir para a terra que não é de mel, por que eu vou permanecer no deserto? Então Raab, ela fez uma escolha certa. Eu quero te convidar nessa noite, faça essa mesma escolha que Raab fez. Para o mundo, para ela, já não tinha mais solução. Para o mundo, ela não valia, como diz no linguagem popular, que para o mundo ela não valia o que comia, mas para Deus a sua alma valia muito mais do que isso. A sua alma valia muito mais do que o mundo inteiro tem aqui. Você não pode imaginar o quanto riqueza que há neste mundo, mas o dinheiro desse mundo não pode pagar o preço que Jesus Cristo já tem pagado pela sua alma. O preço que todo o ouro desse mundo, todo o diamante desse mundo, todas as pedras preciosas desse mundo não pode pagar a sua alma, não pode pagar a salvação que Jesus Cristo já tem pagado por você na cruz do Calvário. Então, nessa noite eu quero te convidar: entrega a sua vida para Cristo, entrega a sua vida para Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos seus pecados, Ele foi humilhado na cruz do Calvário pelos seus pecados, e quando Ele estava ali na cruz do Calvário, Ele vai dar um prato de vitória, porque Ele vai estar acostumado. Ele está falando: olha, eu levei sobre mim todos os pecados da humanidade, eu levei sobre mim todas as enfermidades, toda aquilo que estava separando o homem do meu Pai, eu levei sobre mim na cruz do Calvário. Então você está livre para aceitar o Senhor, você está livre para abandonar esse pecado, você está livre para viver uma vida plena com o Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele enviou seu Filho por você, para correr na cruz do Calvário pelo amor à sua alma. Então, para o mundo você não pode valer nada. Para alguém, às vezes alguém pode até falar: você não vale nada, você não presta. Mas Deus está falando: você vale muito para mim. Então, nessa noite é uma noite de reconciliação com o nosso Deus. É noite de aceitar Cristo, porque Deus morreu pelos seus pecados. É noite de você reconhecer que você tem um valor muito grande para Cristo. Não vai deixar que o inimigo venha confundir a sua mente. Não venha deixar que o adversário venha falar: olha, para você ser feliz, você precisa se drogar. Olha, para você ser feliz, você precisa se prostituir. Não venha deixar que o inimigo venha fazer isso com a sua vida, porque você vale muito mais do que isso. Jesus Cristo, Ele morreu pelos seus pecados. Jesus Cristo, Ele tem um céu de glória te esperando. Às vezes nós possamos imaginar que a vida humana morreu, acabou. Não, mas eu quero falar que existe dois caminhos. Existe o caminho da eternidade com Cristo, mas existe também o caminho da eternidade sem Cristo. Existe o céu e também existe o inferno. A Bíblia vai dizer que a nossa alma, o nosso sentimento, se nós partirmos para a eternidade sem Cristo, nós não vamos ter descanso. Porque a Bíblia vai dizer, é uma história do servo homem que teve toda a sua oportunidade enquanto havia vida na terra. A Bíblia vai dizer que esse homem vivia todos os dias, do bem e do melhor, comendo do bem e do melhor, andando todos os dias em regalias. Mas existiu um dia que aquela bonança se acabou, porque a nossa vida é passageira. Às vezes nós vamos paramos para pensar: o que vai ser da minha vida quando eu morrer, quando eu partir dessa vida para a eternidade? Você já tem feito essa reflexão? Se você ainda não tem feito, se você não tem parado para imaginar, eu quero te convidar nessa noite: faça uma reflexão nessa noite. Você já tem imaginado aonde você vai passar a sua eternidade? A nossa eternidade, nós
decidimos agora, a nossa eternidade, nós escolhemos aonde nós iremos passar agora, porque agora o Senhor está nos dando essa oportunidade. Mas aquele homem, ele não fez nenhuma reflexão, ele não aproveitou a sua vida que Jesus Cristo estava dando para ele. A Bíblia diz então que aquela bonança se passou, aqueles dias de amor, aquele dia de festa se passou, mas chegou um dia que aquele homem se depara com a eternidade, chegou um dia que aquele homem então se depara com a morte, aonde ali já não tem mais jeito, e todos nós vamos passar pela morte. Então, quando aquele homem estava naquela situação, ele começou a lembrar, ele começou a falar: olha, quanta oportunidade eu perdi, quantas vezes eu poderia aceitar o Senhor e não aceitei, quantas vezes eu poderia abandonar os meus pecados e não abandonei, quantas vezes eu tive a oportunidade de aceitar ao Senhor e não aceitei. E naquele grande dia, muitos vai ter essa triste realidade, porque hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, mas às vezes nós não estamos pensando que nós vamos morrer. Porque não é fácil falar da morte, não é fácil, eu creio que ninguém vai sentar e ficar calculando o dia da morte, ninguém vai fazer isso, mas é uma realidade. Nós devemos então nos conscientizar que nós temos corpo, alma e espírito. Aonde vai passar a nossa vida? Aonde vai passar a nossa alma na eternidade? Aquele homem, um certo dia, a sua balança passou. Quando ele se depara então com a morte, quando ele se depara então com a vida eterna, ele estava diante ali no inferno, ele estava diante da tormenta eterna. E quando ele vai falar: quantas oportunidades eu tinha e não aceitei, quantas oportunidades eu tive de aceitar o Senhor e não aceitei, quantas oportunidades eu deixei passar. Às vezes nós deixamos para fazer tudo tarde demais. Às vezes nós deixamos para falar para alguém que amamos quando a pessoa já morre. Às vezes nós deixamos pedir perdão para alguém quando esse alguém já morreu. Por que então nós decidimos fazer enquanto é tempo? Por que então nós decidimos perdoar enquanto a pessoa está ao nosso lado? Por que então não decidimos pedir perdão quando alguém possa nos ouvir e nos perdoar? Por que então que não possamos pedir perdão a Deus enquanto Ele está pronto para nos perdoar? Por que então que não vamos buscar o Senhor enquanto há tempo? Porque a Bíblia vai dizer: buscar o Senhor enquanto nós possamos achar, invocar enquanto Ele possa nos ouvir. Porque naquele grande dia, muitos vão clamar, mas já não vai ser ouvido. Vai ser até ouvido, mas não vai ser atendido. Porque aquele homem, quando ele começa a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou aqui nessa chama atormentado, estou aqui, sabe, sendo atribulado nessa chama. Ele estava sendo queimado pelo fogo eterno. Ali o Senhor ouviu o seu clamor, mas o Senhor já não poderia mais atender, porque a oportunidade deles tinha passado. Então todos nós temos oportunidade, todos nós temos dia determinado sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e afastar, há tempo também de decidir aonde iremos passar a nossa eternidade. Será que nós queremos passar a nossa eternidade com Cristo? Será que nós queremos passar a eternidade sem Cristo? A Bíblia diz então que aquele homem começa a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou aqui atormentado nessa chama. O Senhor fala para ele: olha, lembra, se você tivesse os seus bens, você tivesse a oportunidade, quando estava sobre a terra, mas você não quis, você desfrutou das coisas materiais, você se desfrutou das coisas passageiras. Mas chegou um dia que essas coisas passageiras se passou, mas agora já não tem mais jeito. E quando ele olhava para lá, aqueles que estavam perseverantes, buscando o Senhor, naqueles que mesmo na dificuldade, mesmo nas tribulações, mas eles estavam firmes com o Senhor. O que eu quero falar com essa palavra, independente da circunstância, independente da tribulação, independente da angústia, como diz a palavra do Senhor, o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a espada, será a nudez, será a peste? Nada nos pode separar do amor de Cristo, porque tudo isso vai passar. Se nós passarmos por Cristo, vamos ter a vida eterna, mas se nós não passarmos sem Cristo, também vai passar, mas não vamos passar a eternidade sem Cristo. Então, se você está, quem sabe, afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar nessa noite: volta para Cristo enquanto é tempo, entrega a sua vida novamente para o Senhor, peça perdão para Ele, pedir perdão novamente os seus pecados. Quem sabe, se você está passando: mas eu estou jovem demais para aceitar Cristo, mas eu estou novo demais para pegar minha vida para o Senhor, eu tenho que curtir a minha vida com as coisas deste mundo. Eu quero te falar que as coisas deste mundo é enganosa. A Bíblia me diz que um certo homem tinha 2 filhos, e um dos seus filhos
e resolve então sair da casa do seu pai para gastar toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro com as coisas deste mundo, com as coisas que são passageiras. Mas chegou um tempo que aquele filho que pensava que ele tinha amigo no mundo, que pensou que alguém no mundo era seu amigo, que alguém estava ali gastando seu dinheiro juntamente com ele, estava, quem sabe, se prostituindo, se drogando ao seu lado. Ele pensou que era seu amigo. Mas quando as coisas se apertam, quando as portas se fecham, o amigo vai embora. Mas só fica aquele que jamais vai nos abandonar, que é Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode estar conosco no momento onde ninguém mais vai estar ao nosso lado. Somente Jesus Cristo está ao nosso lado quando ninguém mais quer estar ao nosso lado. Então, quem sabe se você está nessa noite aqui, e quem sabe pensa que tem amigo, você possa até falar, mas eu tenho amigo para estar comigo nas baladas, eu tenho um amigo para estar comigo nas noites de prostituição, nas noites de ilusão dessa vida. Mas vai chegar um dia que essa noite vai acabar, vai chegar um dia que esse momento de prazer mudando vai acabar. Mas vai chegar um dia que Cristo vai chamar a sua alma. O que tem preparado para mim? A Bíblia vai dizer, né, um certo homem, ele estava ali preocupado com as coisas deste mundo, ele estava pensando que tudo era aqui nessa terra. Quando ele produz no seu campo muitos mantimentos, a Bíblia vai dizer que ele fala para a sua alma, você tem em depósito muitos bens, você tem em depósito muitas coisas, né, para que você possa alimentar. Então eu vou dizer, alma, come, bebe, folga-te. Mas de repente alguém, brado do céu, falou, se eu dividir a tua alma, para quem será? Ou seja, às vezes nós pensamos que está tudo bem, às vezes nós pensamos que está tudo como nós planejamos, mas se nós não tivermos Cristo na nossa vida, a Bíblia vai nos comparar com o lobo. Se o Senhor pedir a sua alma, para quem será a sua alma? Para onde vai a sua alma? Não é a idade que determina a nossa vida, não é a saúde que determina a nossa vida, também não é a enfermidade que determina a nossa vida. Mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar para a eternidade. E aonde vai estar preparada a nossa vida? Aonde nós iremos passar a eternidade? A eternidade sem Cristo é desprezo eterno, é angústia eterna. A Bíblia vai dizer que lá não vai ter mais alegria, não vai ter mais nenhum momento de paz. Porque a Bíblia vai dizer que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Então não queira passar a eternidade sem Cristo. Não queira passar a eternidade distante da presença do Senhor. Mas faça com o Senhor, ainda que seja difícil, fala, olha, mas está difícil, eu sigo ao Senhor, mas as coisas estão difíceis. Eu sigo ao Senhor, mas não estou conseguindo, quem sabe, vencer na vida, mas permanece firme, não abandono o Senhor, porque tudo isso vai passar, se seja enfermidade, vai passar. Mas quando nós vamos passar, às vezes nós precisamos de ser curados, mas se não formos curados aqui nessa terra, lá nós vamos receber um corpo que não vai ter essa enfermidade. A Bíblia vai dizer que nós vamos ser transformados em um corpo glorioso, onde nós vamos sentir dor, nós vamos sentir angústia. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 21, que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais angústia, não vai ter mais tristeza. Então vale a pena perseverar no Senhor, ainda que seja difícil, ainda que esteja doendo, ainda que nós olhamos pensando, mas não tem alguém para estar ao meu lado. Quem sabe eu não tenho nenhum amigo, mas Jesus Cristo é o seu fiel amigo. É aquele que jamais vai te abandonar. Você possa até pensar que está sozinho, mas Jesus Cristo ele está contigo. No momento de angústia, no momento de dor, no momento de tristeza, o Senhor está ao seu lado, o Espírito Santo está ao seu lado. Às vezes você possa até falar, olha, mas eu não tenho amigo, eu não tenho alguém para desabafar, eu não tenho alguém para estar ao meu lado, eu não tenho alguém para que eu possa suportar a minha cabeça, quem sabe até mesmo chorar. A Bíblia vai dizer que neste momento o Espírito Santo está ao nosso lado, está gemendo, intercedendo por nós que gemido nesse nível. Então, com Cristo você não está sozinho. Com Cristo você não está à deriva, sem alguém para cuidar de você. Mas você tem o Espírito Santo que está ao seu lado para te consolar. Então, nessa noite eu quero te convidar, faça assim como Raabe fez, toma posição, toma uma atitude de abandonar esse pecado, abandonar essa vida de prostituição, abandonar essa vida de pecado que o mundo tem oferecido. Porque o mundo, se nós pensarmos, realmente o mundo não vai oferecer coisas ruins, porque se fosse ruim, nós não íamos pecar. Se o mundo oferecesse coisas ruins, nós iríamos rejeitar. Mas o mundo não oferece coisas que aparentemente é agradável. Aparentemente nós olhamos lá e falamos, mas realmente isso que é felicidade, isso que é ter prazer na vida.
é engano do mundo, porque tudo isso vai passar. Então eu quero que você saia daqui nessa noite consciente que essa beleza que o mundo oferece é passageira. Eu quero que você saia daqui nessa noite consciente que tudo aquilo que o mundo oferece um dia vai ter um fim, mas aquilo que Cristo oferece vai ser eterno. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para você é eterno, que é a vida eterna com Ele, que é desfrutar juntamente com o Senhor na glória. Então nessa noite eu quero finalizar essa palavra dizendo, convidando você para aceitar o Senhor. Se tem alguém nessa noite que ainda não serve o Senhor e quer aceitar o Senhor nessa noite, eu quero te convidar. Se você sentir de estar aqui na frente, entregando a sua vida para Cristo, quero convidar a igreja que se põe sobre os pés e está orando, agradecendo a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Mas quem sabe se você ainda não serve o Senhor, mas quem sabe não tem força de ser liberto, não tem força de abandonar o vício, quem sabe da prostituição, das drogas, quem sabe das coitadas, das baladas dessa vida. Eu quero te convidar, entrega a sua vida para Cristo, porque em breve Jesus Cristo vai voltar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer que naquele grande dia, quando ele abrir o seu livro, ele vai colocar o seu nome ali. E a Bíblia vai dizer então que todo aquele que não for achado, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então eu não estou aqui, estava passando uma mensagem de terror, uma mensagem de medo, não, mas eu estou aqui passando uma mensagem de esperança. Uma palavra de esperança de vida eterna com Cristo. Só basta para você aceitar o Senhor Jesus Cristo. Só basta para você permanecer firme no caminho do Senhor. Porque tudo isso vai passar. Engana-se você pensa que essa vaidade vai acabar. Engana-se você pensando que essa beleza deste mundo não vai ter um fim. Mas tudo isso vai se findar um dia. Tudo isso vai ser passageiro. Então eu quero te convidar, entrega a sua vida para Cristo. Porque ainda há tempo de você fazer parte daqueles que vão morar no céu, porque um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, um dia Jesus Cristo vai te chamar pelo seu nome, então que você venha estar preparado para morar na glória do Senhor. Faça aqui na Raab, não venha deixar que ali a sua vida venha ser destruída, como foi ali com aquela nação de Jericó. Toda aquela nação foi destruída, todas aquelas casas, aqueles muros foi caído, mas a casa de Raab permaneceu de pé, porque ela decidiu fazer a aliança com o Senhor. A marca ali representando o sangue de Cristo, que nessa noite venha a ser aliança no nosso coração. Jesus Cristo já tem feito essa aliança com nós. Só basta então nós querer fazer essa aliança com Cristo, só basta nós então querer decidir para que essa marca, esse sangue que foi derramado pelo Calvário venha fazer parte da nossa vida. Esse sangue que nos purifica de todo pecado, esse sangue que perdoa todo tipo de pecado. Às vezes nós possamos pensar, mas o que eu fiz não merece perdão. Mas o que eu fiz, eu não consigo ser, não tem perdão para mim. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todo tipo de pecado. Só basta você decidir aceitar o Senhor, porque Ele já morreu de braços abertos, está pronto para te abraçar novamente. Você sabe se você está com aquele filho próprio, afastado da presença do Senhor, mas Ele está de braços abertos, esperando que você retorne para a casa do Pai. Então nessa noite vamos estar orando, que você possa colocar no seu coração, decidir servir a Deus, Senhor. Possa decidir no seu coração viver a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos traz esperança. A palavra do Senhor nos traz consolo esse de vida eterna, consolo esse de um dia melhor com Cristo. Vamos estar orando nessa noite. Senhor amado,